Vamos lá, né? Uma coisa, na terça-feira vieram algumas pessoas diferentes, não? Tinha 3, né? Porque eu não sei o nome. É o Ednei. Ah, Não veio gente diferente. Não. Tinha o Ednei, a Sônia e o nosso amigo. Não, porque eu comentei para uma mãe e 2 filhos e eles disseram que viriam. De vez em quando aparecem as pessoas diferentes. Outro dia apareceu 3 pessoas diferentes e uma paciente que veio uma vez naquele dia. A paciente, pelo menos naquele dia, ela foi devidamente acolhida. Veio à noite, teve uma catarse na sessão. Ah, você estava? Passou mal na aula. Falei, não vai demorar 1 minuto. Vai passar isso aí, não foi? Daqui a pouco não tinha mais nada. E aí, na hora de ir embora, pegaram o cartão e tudo, nunca mais voltaram. Trocar, pode fazer total sentido para algumas pessoas no primeiro momento, mas trocar o paradigma é complicado. A pessoa não. Deixa pra lá esse assunto aí, né? Mas acho que algumas pessoas continuam estudando em casa, talvez esteja estudando. O material do Joel, ele é muito pouco conhecido ainda. Muito pouco. Quase zero. Por isso que tem que falar desse assunto. É difícil compreensão. Porque o próprio, que nem a gente estava comentando antes de começar a gravar, o trabalho do Amit Goswami não é entendido. Por quê? Porque os acadêmicos acham, dentro do paradigma materialista, muitos não compreendem. E aqueles que acham que estão compreendendo estão equivocados. Porque o Amit, com o ativismo quântico, ele está falando do idealismo monista. Como é que não entende a situação? Existe um Deus, ele é onipresente, tá? E a gente participa dessa realidade. Aí vem falar que vamos deixar pra lá, né? Essas pegadas. Vamos pegar na frase que a gente parou aqui, né? A gente vai até voltar na frase anterior, né? Na oração, lembrando que a gente está no capítulo 10 do Sabedorias do Caminho Infinito, por isso que são frases e comentários, né? A gente não tá... Esse capítulo é de frases que o Joel colecionou, que ele recebia quando estava em estado de graça, quando estava em meditação profunda. Na oração, palavras e pensamentos são úteis enquanto nos levam a uma atmosfera de verdadeira comunhão, porém sem palavras ou pensamentos. Ou seja, a verdadeira comunhão ela é sem palavras ou pensamentos. Ou seja, eles são úteis enquanto nos levam para uma atmosfera de verdadeira comunhão. Aí, ponto final, aí ele continua explicando. Quando a oração se constitui apenas de palavras e pensamentos, este se torna uma barreira à obtenção da conscientização de Deus. Aquele que está entendendo o assunto, mas ele está muito no mental ainda, ele não conseguiu ainda relaxar, desenvolver o que o Joel chama de escuta interior, que depois de um bom tempo de meditação e de viver na palavra, ele começa a ouvir o self. Isso é fato. E a história do Pai Nosso, que ela comentou, não seria? Fica muito na oração. Quando a oração se constitui apenas de palavras e pensamentos, este se torna uma barreira à obtenção da conscientização de Deus. Porque a grande maioria utiliza a oração, nem sabe que é possível conscientizar Deus. A gente se apega à oração. Né? E eu estou só criticando? Não, então eu tenho que me crucificar, né? Porque o meu passado foi desse tipo de oração. Nem passava pela cabeça que se a gente permitir que haja um silêncio interno, já está praticando a presença já. Mesmo que não esteja ouvindo o self, mesmo que não esteja ouvindo essa pequena voz silenciosa, né? Vai depender de prática e de viver na palavra. Se a gente não vivenciar a palavra, não chega nisso nunca. Agora retomando da frase que eu disse aqui a partir de agora. Não se deixe enganar, eis o segredo. Preencha sua consciência com a palavra de Deus. Ouça, leia, pondere e medite sobre ela. Isto amadurece e enriquece a consciência. E esta, agora mais profunda e mais pura, se transforma em causa, lei, substância e ação de nossa vida. Esta consciência enobrecida, que envolveu pelo estudo, pela prática e meditação, alcança a comunhão consciente com Deus e o profundo silêncio da minha paz.
minha paz aqui está em itálico, né? Que minha paz, a paz do Cristo. Somos então elevados ao reino de uma atmosfera que transcende palavras e pensamentos. Porque se o Joel escreveu esses livros com esse conteúdo dessa forma, foi que aquilo que ele desenvolveu nele de prática, meditação e estudo da palavra, ele procurou passar de forma um pouco mais clara, um pouco mais trabalhada. Ele procurou passar a experiência dele para que outros pudessem ter a mesma experiência, pudessem buscar pela mesma coisa. Que nem tem um áudio lá no canal do Regis Brothers, isso foi em 1955, que ele disse que ia levar 100 anos para o planeta, para uma boa parte do planeta estar compreendendo a verdadeira oração. Então a gente não está muito longe disso, né? Que nem aquela informação que me chegou, que eu achei maravilhosa, né? Que a gente estava comentando antes de ligar a gravação, que uma informação que chegou para mim que em 2030, né, 85% da população brasileira vai ser evangélica. Se vai ser tanta gente assim, eu não sei, mas que eu tenho certeza que eles vão estar sabendo do material do Joel e vão estar entendendo mecânica quântica, isso é certeza, né? Porque 10 anos é muito tempo para trabalhar o assunto, né? Então, se aumentar tudo isso é porque vai ter muita gente entendendo Joel e mecânica quântica. Então, eles vão ser esses evangélicos tradicionais? Não, eles vão ser um evangélico que vai estar compreendendo melhor a situação. Voltando ao comentário do Amit Goswami, né? No começo, lá no Roda Viva 2007, até a hora que está fazendo a chamada, né? Físico, tal, o Amit Goswami, a locutora fazendo a introdução do que vai ser o tema do programa, fala, né, que ele diz que o universo é matematicamente consistente, mas ele não poderia existir sem a existência de uma realidade superior, no caso, Deus. Essa é a voz da locutora fazendo a introdução do tema do programa. Aí algumas pessoas que dizem que estudaram o Amit Goswami não fica no campo da mente, no campo do pensamento positivo. Como assim? Então não entendeu o Amit Goswami, né? Deve aprofundar o assunto. Voltando, ó. Não se deixe enganar, eis o segredo. Que segredo? É segredo? Será que é segredo mesmo? Ele está falando, é segredo, mas não é. Faça dessa forma que chega lá, né? Preencha sua consciência com a palavra de Deus. Ouça, leia, pondere e medite sobre ela. Ponderar e viver, né? Todo dia também. Isto amadurece e enriquece a consciência. Amadurece e enriquece, todo dia enriquecendo, amadurecendo. E esta agora, ou seja, depois de passar por esse aprofundamento, mais profunda e mais pura, se transforma em causa, lei, substância e ação de nossa vida. Ou seja, é a própria consciência da pessoa, unida com o todo, que se torna causa, lei, substância e ação da vida dela. Aí ela começa a perceber em suas emoções que Deus é, que o todo é, que ela faz parte dessa onisciência. Por isso que ele diz, só com estudo, meditação e prática persistente, né? Esta consciência enobrecida, porque se tornou nobre, né? que evolveu pelo estudo, prática e meditação, alcança a comunhão consciente com Deus e o profundo silêncio da minha paz. Somos então elevados ao reino de uma atmosfera que transcende palavras ou pensamentos. Ou seja, a mente é um instrumento de percepção. A gente precisa estar acima do campo dos pensamentos positivos para... Pensamento positivo ajuda? Lógico que ajuda. Mas enquanto eu tenho pensamentos positivos e negativos, pensamentos positivos e críticas e julgamentos, não chega a lugar nenhum. É lógico que às vezes para debater cientificamente, isso não é fazer julgamento, isso é debate científico. A gente tem que fazer algumas colocações, algumas proposições para ajudar o outro a compreender alguma coisa. Mas muitas vezes a gente vai ser recebido com pedras, né? Isso é inevitável, né? A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual e não um enriquecimento e aprofundamento da consciência. É o aprofundamento e o enriquecimento da consciência que é o Cristo em nossa experiência. A mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual. Então você pula de um livrinho para o outro, ou fica nos autoconhecimento, ou mesmo que estude o material do Joel. Se não meditar, se não vivenciar, se não aprofundar, não, mas eu li o Praticando, mas eu li o Caminho, mas não está funcionando, né? Mas eu entendi tanto, estou sentindo tanta coisa boa, aí a pessoa vai sentindo frustrações, é catarse.
Ela acha, ou então ela começa a sentir um êxtase, nunca viu o assunto, começa a super se empolgar, de repente ela se pega decepcionada. Aconteceu comigo. Então, mas como? O que eu não entendi ainda? Vai aprofundamento. Estudar, ler, meditar, procurar praticar, senão não tem resultado. Aí a pessoa, mas como? Como? Estuda, lê, repete, estuda de novo. O Joel fala que pode demorar semanas ou meses, mas também pode demorar anos. 2 anos, 5 anos. Depende do tamanho da sede, do tamanho da vontade de compreender, porque compreendeu, fez sentido, não tem porque abandonar mais. É cair para dentro e aprofundar no assunto. Como diz o Clóvis, tem assunto que é aquela referência que ele faz naquele vidinho dele, né? Senta as nádegas e vai estudar, né? Que ele fala que entendeu aquele... Como é que chama o texto? A metafísica dos bons costumes, que é para meia dúzia, né? Esse assunto aqui é como se fosse para meia dúzia. Meia dúzia é 6 mesmo? Não. De 7 bilhões da humanidade, quanto que é meia dúzia disso? É lógico que são milhares de pessoas, mas não é os 7 bilhões. É para quem tiver a fim de aprofundar, conhecer, se libertar do sofrimento, se libertar da crença em 2 poderes. Fez sentido? Pega firme, aprofunda. É inevitável, né? Duvidar que isso funcione é duvidar que a ação de Deus na nossa vida possa ser real, né? Que é a orientação do próprio Joel, né? Para a gente debater, discutir e elaborar só com quem está disposto a ouvir, quem está disposto a aprender. Até a pessoa que se propôs a ajudar a entender, ele é o entendedor máximo? Não, ele está aprendendo junto com quem ele está tentando ensinar. Ele diz que quem se coloca na posição de mestre está muito equivocado, não é mestre nunca, né? Mestre é o ser do Cristo, a onipresença. Então quem se propõe a ensinar tem que ser mais discípulo do que aqueles que ele está tentando que entendam que são discípulos também. Ser discípulo do Cristo é vivenciar o Cristo, não é ser mestre de ninguém. Então a mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual. Não adianta ler, passar por cima, não aprofundar. E não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. É o aprofundamento e o enriquecimento da consciência que é o Cristo em nossa experiência. Isso ela entende. A gente lê, tem que ler de novo, sublinhar, analisar o parágrafo, medita sobre aquilo, procura vivenciar aquilo. Não passar por cima, passar direto. Não vivemos no plano mortal de consciência, onde o mal pode acontecer. Essa frase aqui se refere à questão de quando a gente já entendeu que tem que abandonar a crença dos 2 poderes, né? A gente está consciente de que não vive no plano mortal de consciência, onde o mal pode acontecer. Então a pessoa começa a sair do medo. E isso não é colapsar a segurança? O que é segurança? Segurança é pensar em ter segurança, não. Segurança verdadeira é viver na onipresença. A pessoa não pensa no problema. Ela vai treinando não pensar no problema. Isso está muito acima de qualquer tipo de técnica de pensamento positivo. Isso aí já lá atrás, essa historinha do pensamento positivo já ficou anos-luz lá atrás na minha vida. Eu vi que no fundo não adianta. A gente ter pensamento positivo e ficar frustrado. Ter pensamento positivo, mas ter comportamento inadequado. Ter pensamento positivo e não conhecer a realidade de ego e self é totalmente sabotador. É zona de conforto. Deus não está ao alcance ou reino da mente e do pensamento. Obrigado, Joel. Devemos transcender a mente e o pensamento para alcançar Deus. Que aí é vivenciar a presença, é viver a segurança. O pensamento positivo não protege a gente de uma reação intempestiva diante de um problema. O pensamento positivo não é enriquecimento e aprofundamento da consciência, né? Não é o que a Amit explica. O campo unificado, ou tudo que existe é consciência, né? A matéria é consciência. Então Deus não está ao alcance ou no reino da mente e do pensamento. Devemos transcender a mente e o pensamento para alcançar Deus. Ou seja, que nem
Eu estou fazendo uma terceira leitura o que eu menos li até hoje foi o Praticando a Presença. Eu estou na terceira leitura dele. É o que eu vou pegar firme agora para o meu próprio benefício, para enriquecer e aprofundar a minha consciência, para me poder ajudar cada vez mais as outras pessoas a entenderem também. Né? E eu estou com muita vontade de, não sei se vai ser contribuir, mas em seguida desse curso aqui, já iniciar o Praticando a Presença. Né? Que embora eu tenha lido A Cura pelo Espírito, o Trovejar do Silêncio, eu acho que na ordem de prioridade, o Praticando a Presença vem antes agora. Se for para abordar, não vou colocar o nome de curso terapia, né? Mas é bem possível que comece a acontecer a leitura e comentário do Praticando a Presença. Então, quem está no paradigma materialista e não fizer a menor questão de conhecer Deus ou a menor questão de entender a questão onipresença, porque não querer entender, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, onibenevolente. Ah não, isso eu não quero saber. Isso é total materialismo. Isso é o paradigma social vigente. Porque se você começar a refletir, vai começar a entender. Então a pessoa nega. Não, isso aí não interessa. Essa questão filosófica não me interessa. Eu preciso de ciência. Não, isso é ciência. Nós estamos no século em que o upgrade da situação é a união da ciência com a religião. Até a locutora no início do Roda Viva 2007 fala lá, né, que o Amit diz que nós estamos no século em que cada vez mais Deus vai ser tema de ciência. O século em que haverá a união da ciência com a religião. Então esse é o trabalho do Amit. Então como é que uma pessoa diz que estudou, entendeu o Amit e fica dentro do paradigma materialista? Não entendeu nada. Qualquer resposta em um nível inferior ao da pura consciência se origina do nosso ego humano e não do nosso eu. Essa é bem profunda, gente. Qualquer resposta em um nível inferior ao da pura consciência se origina do nosso ego humano e não do nosso eu. O que é essa resposta em nível inferior ao da pura consciência? Pura consciência é o self. Se a gente tiver assíduo e praticante da palavra, é a consciência, é o self. Não tem como errar se eu estiver praticando a palavra. Porque aí eu vou me conter, eu não vou me exceder, eu vou ter um comportamento adequado, eu não vou ter insegurança e medo diante da vida, eu vou acreditar em mim, nos meus objetivos, porque eu vou estar praticando a presença. E aí é aí que a pessoa passa a se tornar co-criador consciente. A pessoa que não conhece a realidade de ego e self, mesmo que ela trabalhe pensamento positivo, ela é um co-criador inconsciente. Porque ela está muito mais capacitada a criar desarmonia do que a harmonia programada. Que a gente deve transcender a mente. Então, essa harmonia programada não pode ser tão programada assim por nós, não. O próprio Amit, num trecho lá do Roda Viva 2007, ele fala na questão duas pessoas que vão passar num farol e as duas querem passar no farol verde. Então as duas são conhecedoras de mecânica quântica e se consideram o centro do universo e querem colapsar o farol verde para elas. Quem é que vai decidir aí? É uma terceira situação, é o todo. Ele deixa isso bem claro lá no Roda Viva. Então como é que é o poder da mente? Não é? É o poder do todo. Ele que sabe o que é melhor pra gente. Então para a gente se unificar com ele, a gente tem que vivenciar essa realidade para diminuir os problemas na vida humana. Qualquer resposta em um nível inferior ao da pura consciência se origina do nosso ego humano e não do nosso eu. Então, antes da gente reagir, se a gente avaliar a nossa consciência e a gente tiver com uma resposta emocional ou um pensamento ali que vai virar uma resposta verbal, antes da gente soltar ela, a gente pode trocar uma resposta do ego por uma resposta no nível da pura consciência. Mesmo que não tenha sentido a presença de Deus ainda. Usa a palavra. Esse é o treino para chegar na frequência aonde sente Deus. É lógico que quando eu comecei esse trabalho eu sabia que eu ia caçar assunto, né? Porque falar de vivenciar a experiência real de Deus para muitos é utópico. Um absurdo. Né? Isso, que nem fala lá no texto do Escada de Jacó, isso é possível vivendo uma humildade.
A pessoa vive uma humildade com um comportamento dela e com Deus, para que ela tenha essas respostas da pura consciência. Então, se ela estiver sofrendo, se ela estiver com problema, com outros ou com situações, vai para a palavra na mente dela que ela vai ter resposta da pura consciência. O Joel diz que quando o treino disso está massificado, está permeando a consciência do indivíduo, as respostas vêm de forma automática. E como é que isso se dá? Ele vivenciou tanto a palavra que ele entrou em frequência com ela. Aí ele começa a ouvir essa pequena voz silenciosa, ela vai respondendo tudo para ele. Aí ele passa a não errar mais nas decisões que toma na vida, né? É aí que vive pela graça. Cheguei nesse nível? Não, treino todo dia. Presto atenção todo dia, cometo os meus erros. O que não significa que a coisa já não mudou muito na minha vida. Já mudou demais, né? E continua mudando todo dia. Ó discípulos, não buscai nem lutai por riquezas celestiais na consciência humana. Esperai. Buscai um nível de consciência mais alto. Ali os tesouros do Pai são abundantes como o ar. Eu li o Caminho Infinito 12 vezes. Mas esse trecho aqui, o capítulo 10, eu li umas 50. Ou mais, para chutar baixo. Ó discípulos, não buscai nem lutai por riquezas celestiais na consciência humana. O que ele quer dizer com isso? A gente fica buscando tesouros celestiais. O que é tesouros celestiais? Não só benesses da vida, entre aspas, material, mas sentimentos elevados. A gente pode fantasiar sentimentos elevados e no outro dia está num buraco. Tem uma frase mais na frente que o Joel diz que é impossível viver um nível de consciência, manter um nível de consciência não alcançado. Então ele é ilusório enquanto ele não é alcançado, né? Então, não buscai nem lutai por riquezas celestiais na consciência humana. Esperai. Esse esperar não é uma espera, vamos deixar a vida me levar. Não, esse esperar é a prática persistente, até perceber que isso se tornou uma nova realidade emocional na vida da pessoa. Isso sim é treino mental. Isso transcende qualquer tipo de terapia, de treino mental que existe. Eu vou ver se eu arrumo para outra aula a introdução lá do médico da USP, que fala no prefácio do Praticando a Presença. Eu vou pegar, o meu livro é uma cópia, eu vou pegar o original, para na próxima aula a gente, quem sabe, ler só o prefácio desse médico. Não é o Raul, mas... eu acho que o nome é esse, mas eu vou pegar para a gente... Estou com tanta sede de não fazer as aulas do Praticando a Presença que eu vou trazer uma aula antecipada, né? Buscai continuando na frase, buscai um nível de consciência mais alto. Ali os tesouros do Pai são abundantes como o ar. Que ideia que a gente pode fazer de uma situação dessa? Na consciência divina, os tesouros são mais abundantes que o ar. Isso significa que a pessoa vai sentir o que nas emoções? Plenitude. E como é que o nosso amigo, outro dia que não veio mais ali, o rapazinho, ele falou, mas como é que pratica isso? Como é que eu trago isso para a vida prática? Tá na rua, tá na rotina, tá com problema. Opa, peraí, põe a lupa no problema. Que problema na onde? Troca o pensamento, mantém a palavra na mente, regozijai-vos na palavra do Senhor. Pode estar triste por dentro, né? Bota um sorriso interno ou externo, procura mudar aquela situação. Quando a gente sorri, mesmo que forçado, muda a química do nosso corpo. A gente obriga o nosso corpo a passar por um estado psíquico diferente. Porque tem que começar a rir da situação. Porque esse treino chega num ponto em que vem um problema, vem a situação, a pessoa dá um risinho. Aquele risinho, quando ele já é um sentimento na pessoa, fala, não, peraí, né? O que é isso? É o inimigo. Que inimigo? O inimigo interno. O inimigo que é o próprio ego da pessoa, porque não existe inimigo. Tem uma prática que assim, por o pai, na infância o pai bateu no filho, aí ficou com mágoa. Aí você volta lá e imagina um pai com cara de palhaço batendo, aí você vai dar risada. Aí você ressignifica. É uma ressignificação do passado, né? Essa terapia. Que desfaz um nó emocional. Isso aí funciona? Funciona. É uma ferramenta mental, mas já é um upgrade
do tal do pensamento positivo, né? Tem fundamento científico. É ressignificação, né? Agora, o que é ressignificar confiando numa coisa que é onipresença? A pessoa precisa ficar elaborando tantas situações do passado quando elas vierem na mente? Não. Ela faz uma ressignificação com a palavra. Então o que a gente tem que fazer? Buscar um nível de consciência mais alto. Ali os tesouros do Pai são abundantes como o ar. Outra frase. É um erro acreditar que as orações e o desejo humano possam colocar Deus a nosso favor. Deve haver uma elevação de consciência até que seja alcançada sua presença e ali descansarmos. Ali, na verdade, está o perene repouso dos cuidados, preocupações, dúvidas e medos. Enquanto eu estiver trabalhando só no campo do pensamento positivo, a pessoa vai estar cheia de preocupações, cheia de dúvidas e cheia de medos. Ela vai estar usando o pensamento positivo para combater o medo o tempo todo. Então, sem assim a pessoa passar por um amadurecimento emocional, para ter a menor noção do que é ego e do que é self, como que ela vai saber como trocar pensamento? Como que ela vai saber como utilizar o pensamento positivo? Ela vai ter que... Porque o ego também tem pensamento positivo. E aí? É um erro acreditar que as orações e o desejo humano possam colocar Deus a nosso favor. Isso quando a pessoa quer usar Deus para colocar Deus a favor dela, isso não existe, né? Deus é. Então quando eu sou como Ele, eu não me preocupo mais. Aí as coisas têm uma tendência a dar cada vez mais certo. Na mesma medida em que a pessoa vai eliminando em suas emoções a frustração, carência e medo. Mesmo que ela esteja numa situação de carência e de frustração. Os estudantes, essa aqui é ótima, né? Quantas vezes eu voltei aqui em algumas frases aqui do passando catarses terríveis e aonde eu me segurava? Aqui. E já tinha entendido, hein? Mecânica quântica, colapso da função de onda, dupla fenda, mas como sentindo tanta frustração? Por que a minha vida está assim? Que nem o Joel disse que uma época muito rica na vida dele de compreensão espiritual foi produzida numa situação de limitação e de carência. Ou seja, ele estava no pico do corvo quando ele teve o despertar realmente começou, porque tem uma frase numa cura pelo Espírito que diz que a consciência que, dependendo da teimosia do indivíduo, ele tem que ser açoitado mais para baixo até que ele desista de lutar. Então quem que se afunda? É a própria pessoa. E o que é ser açoitado? Tem um olho caceteando? Não, ele mesmo. Ele mesmo está criando seus problemas e jogando cada vez mais para baixo. Aí está no fundo solta, né? Ele já tá no... Até uma hora. Vai descer até onde para soltar, né? Os estudantes estão muitas vezes preocupados que sua felicidade, paz e harmonia não sejam completas e que eles podem trazer mais benefícios aos outros do que a si mesmos. Ou seja, eles acham que os estudantes estão muitas vezes preocupados, né? Que praticando a palavra ou praticando a presença, aquilo seja mais benefício para o outro do que para ele, porque ele parou de apurrinhar o outro, parou de encher o saco do outro, parou de criar problema para o outro, mas ele está fritando por dentro, né? Então ele acha, não, mas estou sendo benéfico para o outro, cadê o benefício para mim? Ele está duvidando, ele não conseguiu soltar ainda, ele ainda não sente tranquilidade em suas emoções. Os estudantes estão muitas vezes preocupados que sua felicidade, paz e harmonia não sejam completas e que eles podem trazer mais benefícios aos outros do que a si mesmo. É insegurança, ele está na dúvida, está em cima do muro. Isso traz a eles, com frequência, dúvidas e temores. Dúvida de que Deus esteja mesmo com eles e medo de que uma sensação de separação de Deus possa prendê-los permanentemente. Ou seja, a pessoa que não compreendeu a situação, ela se sente presa numa situação onde não tem Deus. E que uma sensação de separação de Deus possa prendê-los permanentemente. Ele tem o medo de continuar preso naquela situação, mas eu não sinto. Quando ele diz os estudantes aqui, são os praticantes de um caminho infinito. Aquele que entendeu a situação, libertação da crença no bem e no mal. Então ele começou
a praticar isso daí. E ele não sente segurança. Então ele tem uma reserva emocional que é um medo, é uma insegurança. Pô, mas eu já entendi que mas eu não sinto. Quer produzir mentalmente uma coisa que não tem como produzir com o poder da mente. É uma coisa que já é só acalmar. Quanto mais calmo, mais está sentindo. Então precisa acalmar totalmente. Então precisa confiar em alguma coisa superior para acalmar totalmente. Então a gente entra em frequência com o campo unificado, que é amor incondicional. Isso vai acontecer. Agora, a meditação transcendental é uma excelente ferramenta. Excelente ferramenta. Para quem não conhece esse assunto. Já ajuda muito. Agora, o único jeito de ir em alguma coisa mais profunda do que a meditação transcendental é só você começar a elaborar sobre a onisciência e a onipresença. Dúvida de que Deus esteja mesmo com eles e medo de que uma sensação de separação de Deus possa prendê-los permanentemente. Aí está aqui, em itálico. Estas coisas acontecem apenas para que o estudante nunca seja tentado a glorificar a si mesmo ou que tenha orgulho do seu entendimento. Ele pode viver uma situação legal ou positiva. Se ele se glorificar a si mesmo, ele perde o mérito. Aquilo é ilusório, porque amanhã ele pode sentir um escorregão e sentir uma frustração, né? Então cada frustração, cada escorregão é uma oportunidade de eu avaliar. Opa, eu que não é Deus que não está proporcionando, é eu que não sinto porque ainda não estou firme na palavra. Nunca seja tentado a glorificar a si mesmo ou que tenha orgulho de seu entendimento. Se de alguma forma ele colocar algum tipo de arrogância ou soberba ali naquele conhecimento que está lhe proporcionando segurança, pode esperar que ele vai tomar um revés, né? Um revés por quê? Porque ele merece um castigo de Deus? Não, porque ele está ilusoriamente acreditando que aquela segurança é uma segurança. Ele glorifica a si mesmo. Não, entendi, poder da mente. Essa risadinha. Vamos ler de novo, né? Isso que vale a pena. Os estudantes estão muitas vezes preocupados, os estudantes que estão praticando isso daqui, preocupados que sua felicidade, paz e harmonia não sejam completas e que eles podem trazer mais benefícios aos outros que a si mesmo. Porque não vai se sentir completo no começo. Vai ter catarse, vai ter problema, vai ter dúvida. São os problemas e as dúvidas e as sensações desarmônicas que são a ferramenta que vai levar ele ao aprofundamento da consciência. É só avaliando essas desarmonias que a gente solta elas. Senão não tem presença, porque a presença é. Não é que eu vou fazer a presença atuar ao meu favor. Eu vou me tornar um com a presença. Isso traz a eles, com frequência, dúvidas e temores. O que é com frequência? Toda hora. Com frequência, dúvidas e temores. Dúvida de que Deus esteja mesmo com eles, porque se está em onipresente, como é que eu não sinto? Ele fica na dúvida o tempo todo. O estudante que começou a aprofundar e avançar um pouco nisso aqui, a hora que ele estiver sentindo, porque passa por essa fase de dúvidas e temores, ele tem que começar a avaliar. Peraí, mas eu estou sentindo dúvida e temor? Coloca aquele sentimento na lupa que ele... vai sumir agora isso, né? A pessoa começa a trabalhar isso nela e ela vai aprofundando a consciência, ela vai indo para o centro do seu ser, ela vai atingindo cada vez mais calma e mais tranquilidade. Neurociência explica isso, né? Neuroplasticidade, que é o que a gente sempre fala, né? Sem meditação é impossível. Estas coisas acontecem apenas para que o estudante nunca seja tentado a glorificar a si mesmo, ou que tenha orgulho do seu entendimento. Quando eu começo aqui essa frase, essas coisas acontecem apenas para que o estudante nunca seja tentado a glorificar a si mesmo, fica parecendo que tem alguma coisa que sabe, né? Não, eu estou vendo que ele ainda está sendo... que ele ainda não sabe, ele está achando que sabe, mas ele ainda não sentiu, porque ele... Então tem alguma coisa fazendo? Não, essas coisas acontecem apenas para que o estudante nunca seja tentado a glorificar a si mesmo. Ou seja, quando ele parar de glorificar a si mesmo, ou de ter orgulho do seu entendimento, ele está muito mais próximo da presença. Então essas coisas acontecem para que ele entenda que não deve glorificar a si mesmo ou ter orgulho do seu entendimento.
Então, ele escorregou, sentiu frustração, teve problema, doeu com aquilo. Se ele achou que estava entendendo e veio o problema, até pode vir essa frase na mente dele: puxa, isso aconteceu para que eu compreenda que eu ainda não aprofundei o suficiente. Então vamos mais para dentro. Mais para dentro só na meditação? Não só na meditação, mas para dentro na calma que externaliza diante das situações adversas. Eu sou persistente. É só isso essa frase. Por que será que está aqui isso? Eu sou persistente. Ou seja, já compreendi. Isso aqui tem total lógica e sentido para mim. Eu sempre quis saber se esse tal de Deus existia mesmo. Eu desde pequeno que eu desconfio do negócio onipresença, onipotência, onisciência, benevolência. Como é que a sociedade tem essa bagunça? Como é que a gente se afeta tanto com esse mundo exterior? Como é que eu tenho tanto problema na minha vida? Se eu tenho fé e decorei reza e salmo, um monte de coisa, quando que os problemas vão acabar na minha vida? Quando a pessoa parar de sentir os problemas. É lógico que no começo dessa prática pode continuar um caos na vida da pessoa. Essa é a mola mestra que leva ele para a libertação dessa situação. Porque ele colapsou tudo aquilo acreditando em 2 poderes a vida toda. Aí ele quer que no dia seguinte, se de repente ele tiver uma compreensão tão profunda que no dia seguinte ele se sinta maravilhosamente bem, sentindo que Deus é mais abundante que o ar que a gente respira, pode cair a casa em torno dele, que ele vai estar feliz e alegre, mas ele tiver tido um despertar assim da noite para o dia, né? Coisa que se ele sentir uma frustração, cai nessa situação aqui, que acontece apenas para que o estudante nunca seja tentado a glorificar. Porque se ele achou que entendeu, mas em seguida ele tem um problema e se afeta muito com aquilo, é porque falta mais entendimento. É só aí que ele é do mundo e não está no mundo. Porque aí ele passa a colapsar outra realidade para ele. Por isso que tem benesses, né, se a gente pegar um gancho de mecânica quântica, são as coisas dadas de acréscimo para aquele que não vive o seu estado emocional, carência e limitação. O que é limitação? Acreditar no sofrimento, acreditar na dor, o julgamento, a crítica. Por isso que na aula passada você falou: mas se uma pessoa que é religiosa, a gente for tentar ajudar ela a compreender uma melhor situação, que eu disse para você: cuidado, vai suave, porque a grande probabilidade de tomar uma raquetada, né? E mesmo indo suave, às vezes toma raquetada, então aquilo serve de lição para a gente falar: eu sabia que estava errado, não adianta mesmo, né? Não adianta. Principalmente para quem está metido dentro do paradigma materialista. Ele compreendeu uma ponta do iceberg de mecânica quântica, mas ele não concebe idealismo monista, segundo o Amit, né? Então ele vai para onde? Se ele tem um problema com compreender a onipresença, ele vai para onde? Para o poder da mente. Vou pensar positivo que vai resolver. É impossível manter um estado de consciência não alcançado. Chegou a frase. Estava aqui já. Né? É impossível manter que está em itálico, um estado de consciência não alcançado. Então a gente vai mantendo por algum tempo. Aí o problema vem, joga a gente lá embaixo. Então eu estava mantendo, mas eu não alcancei definitivamente. Então aquilo vai jogar até a hora que eu desisto. Uma hora a pessoa desiste. Né? Quando a gente não vos oponhais ao mal, qualquer mal, problema ou carência, que eu sinta muita dor, é lógico que sentir a dor e frustração é um trabalho para soltar. Mas se a pessoa revidar, se a pessoa combater, se a pessoa julgar e criticar, não chegou nem perto de entender o assunto. Então é impossível manter um estado de consciência não alcançado. Então, a pessoa que entende, eu sou persistente, ela persiste e aprofunda na prática, é inevitável e impossível ela não chegar no domínio de suas emoções. Porque ela é beneficiada pela graça para sentir essa tranquilidade em suas emoções. Não depende só dela. Não é produzido por poder da mente. É produzido por um aprofundamento da consciência. Você viu como deu para colocar um comentário bem legal? Uma frase tão simples. Aqui, ó. Assumir um estado de consciência não alcançado é coisa mundana.
cantar os 4 ventos que renasceu pelo Espírito, que agora sente Deus, e que não sei o quê, mas depois ele precisa fechar no quartinho para chorar as pitangas. Está com raiva. Então, assumir o estado de consciência não alcançado é coisa mundana. Então, a hora que atingir, é melhor nem assumir. Se for ajudar alguém, se for conversar com alguém, é melhor ser na tranquilidade de uma humildade perene, suave. Conversa, ajuda. Pode ver que o outro está com problema e está se ferrando. Você está ajudando e é praticante o outro. E não adianta. Você não está entendendo, cara. Não adianta. Você tem que pensar, nem eu te condeno, porque quem estiver ajudando, quem estiver em condições de te ajudar, tem que saber que passou pela mesma coisa. Né? Não são degraus que a gente sobe assim, degrauzinho de 20 centímetros. Não, é degrau de 1,5 metro. Né? Para passar para outro degrau. Porque a gente está tão metido na questão crença em 2 poderes e sofrimento, que a hora que a gente entende que tem que abandonar a situação, a gente vê o quanto que dói. E dói por causa, não dói porque deve doer, dói por causa do apego àquela situação. Está entranhado na mente, impregnado. A consciência vive por si mesma, nós não a vivemos. Então, quando eu estou consciente da presença, a presença vive por si mesma em mim. Por isso que os outros avatares que vieram depois do Cristo diziam, né? Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele sente tanta tranquilidade, tanta harmonia, a vida dele vai se desenrolando de graça, que ele fala, pô, mas isso aqui não sou eu, mais eu. Ele não se reconhece mais como ele era antigamente. Ele se renovou. Ele realmente renasceu pelo Espírito. Né? Que Espírito? Esse Espírito onipresente que é o campo unificado. Ó, afasta-te da consciência pessoal tão rápido quanto possas. Deixe o ego morrer. Está doendo, está com problema? Deixa o ego morrer. A primeira vez que eu li o Caminho Infinito, é lógico que eu pus o olho nisso daqui e vi que tinha encontrado uma pedra preciosa, né? Mas esse capítulo 10 aqui mesmo passou batido na primeira leitura, batido. Aí foi a segunda, a terceira. Os próprios problemas e as frustrações, depois que a gente entendeu o material, deve levar a gente só mais para dentro do material. Tendo saída. Lógico que eu continuei paralelamente em algum conteúdo de mecânica quântica, e yoga, né, estudando a parte hormonal, estudando o cérebro. É importante, no meu caso, compreender um pouco mais. Mas precisa estudar tanto assim? Não. Estudou Universo Autoconsciente, o campo da Aline McTaggart, cai direto no Amit, que se for gosto da pessoa estudar mais alguma coisa, tem problema. Cada um estuda quanto quer. Ó, afasta-te da consciência pessoal tão rápido quanto possas. Deixe o ego morrer. O que é consciência pessoal? É aquela consciência que foi cultivada até aquele momento que ele entende essa situação. O que é entender a situação? Entender a situação é ver que isso aqui faz sentido. Né? Mas não significa que entendeu, pronto, já era, amanhã. Tem um áudio lá do Joel no canal do Regis, até esse mesmo que eu citei agora há pouco, que ele diz que ele teve alguns profundos entendimentos numa situação de extrema limitação e carência. Né? Mas que aí ele compreendeu e a coisa começou a aliviar. Mas não foi porque ele compreendeu e começou a aliviar. No dia seguinte aliviou, ele conta. Mas não é por isso que no dia seguinte apareceu uma mala de $1 milhão para ele. É engraçado que ele fez o mesmo comentário que eu faço, né? Só que eu faço para ele, pim, mala de $1 milhão. Ele falou, não foi por isso que no outro dia apareceu uma mala de $1 milhão para mim. Então, deixe o ego morrer. Então começou a conhecer, realmente a entender o que é o ego, a gente tem que deixar ele crucificar o ego. Vai matar o ego, estrangular ele? Não. O que acontece é uma unificação do ego e do self.
Porque na verdade é uma coisa só, o ego é só uma distorção da percepção, é uma dissonância cognitiva. Ó, mesmo na metafísica e na prática espiritual, o enfoque tem sido mais e maiores peixes na rede, em vez de deixe suas redes e siga-me. Vamos de novo. Mesmo na metafísica e na prática espiritual, o enfoque tem sido mais e maiores peixes na rede, em vez de deixe suas redes e siga-me. Ou seja, a gente acha que entender mecânica quântica, pensamento positivo, vai sempre trazer o melhor para mim, cada vez mais e quanto mais. Isso aí é pensamento materialista. O que é o deixe as suas redes em vez de deixe suas redes e siga-me? O que a gente lembra dessa hora, numa frasinha dessa? Jesus Cristo, na hora, lógico, né? Não foi você que comentou na aula passada da questão do rico? Que ele falou para o rico que ele teria que abandonar as posses se ele quisesse entrar no reino dos céus. Aí o rico escolheu não abandonar as posses. Não significa que o rico não poderia depois de algum tempo voltar para as posses dele, certo? É que o apego às posses não deixa perceber a presença. O problema é o apego, não é a posse. O problema não é a abundância de recursos, o problema é o apego ao recurso, não deixa a pessoa compreender a onipresença. Então quando ele diz para o cara abandonar as posses dele para seguir o Cristo, era para seguir o ensinamento da percepção da presença. Só que quando o Cristo falou aquilo, e o cara, não, então eu não quero. Ele falou isso para testar o cara. O cara já não estava nem sequer perto, porque o cara sabia que o Cristo vivia a presença de Deus, via ele fazendo aquelas coisas tudo, ele tinha dinheiro e falou, eu quero isso aí também. Ah, você quer? Então abandona tuas posses e siga-me. Ele percebeu que o cara era materialista, né? Que o cara era apegado à situação. Então, não significa que quem tem recursos deve... Vamos deixar bem claro isso. Não significa que quem tem recurso hoje deve abandonar os recursos para estudar isso aqui. De forma alguma. Ele vai dar um upgrade na situação da compreensão sobre os recursos que ele tem. Como é que foi que aquilo chegou na mão dele? Qual é a melhor utilização que ele tem para fazer daquilo? Qual é o nível de apego que ele tem àquilo? Se o apego, que tipo de sofrimento, aquele apego àquelas coisas dele, se ele é mesquinho. Com a prática e o estudo, se ele já é próspero, o que vai acontecer? Ele vai ser mais próspero ainda. Porque o Joel diz, né, que a prosperidade de cada um já é consequência do nível de manifestação da pessoa. Já é dela mesmo. Mesmo que ela seja terrível. É da consciência dela manifestar recursos. Significa que se ela entender isso aqui, ela vai ter mais ainda e vai conseguir ajudar mais gente ainda. Então o enfoque nunca deve ser mais e maiores peixes na rede, mas sim seguir a verdade persistentemente. Por isso que deixa suas redes e siga-me. Não há tal coisa como minha harmonia, minha saúde ou meu suprimento. Sua paz ultrapassa todo entendimento. Sua graça é suficiente. Não há tal coisa como minha harmonia, minha saúde ou meu suprimento. Sua paz ultrapassa todo entendimento. Sua graça é suficiente. O que ele quer dizer com isso aqui? Que não há tal coisa como minha harmonia, minha saúde ou meu suprimento. Porque tudo que é meu não é meu, é do todo. Né? Então fala, não, eu tenho mais harmonia, eu tenho harmonia, a harmonia é minha, não é nada nosso. Eu tenho minha saúde dá uma conotação de preocupação com a minha saúde. Não, o cuidado com a saúde é uma coisa, a preocupação com a saúde é outra. Preocupação é medo. Ou o meu suprimento. Ou seja, a pessoa quer entender viver pela graça, ou quer entender mecânica quântica, e ela acha que o suprimento é dela, ela tem apego à situação. Ou então ela não tem o suprimento. Eu estou com problema, o meu suprimento é insuficiente. É lógico, o suprimento que ela é capaz de produzir vai ser insuficiente sempre. Ela precisa entender que ela tem que abandonar a crença no não suprimento para ter o suprimento que é proporcionado pelo todo. Eu disse que não significa que o camarada não tem que fazer nada. Significa que ele tem que fazer mais ainda, e com alegria e harmonia, né? Sua paz ultrapassa todo entendimento. Sua graça é suficiente. Que nem eu disse, né? Que a pessoa pode estar na limitação e no sofrimento. Se ela lembrar sua graça é suficiente, ou sua graça me é suficiente, ou a tua graça me basta, ela vai usando isso como um gancho para começar a praticar a presença e vivenciar os problemas dela, soltando a situação.
Não, isso é crença no bem e no mal. Isso não pode continuar existindo na minha vida. Ela tem que rejeitar, renegar o bem e o mal. Porque se eu tenho uma situação trazendo uma desarmonia, causando um problema, aquilo é o mal na minha vida. Se eu não soltar, eu estou projetando sombra de volta. Efeito sombra da Debbie Ford, né? Milésima vez que isso é citado aqui no curso. É lógico que o efeito sombra, a gente comentou na aula, né, que foi produzido em 2005, foi a Sônia que falou, né? Que eu falei, se eu conhecesse esse acho que foi, ou então foi a Ana que falou. Foi você? Se eu conhecesse esse vídeo, eu teria indicado quando eu me formei em psicanálise. Eu me formei em 2011, então ele foi produzido em 2005. Esse não foi mostrado lá, mas é excelente. É muito melhor do que qualquer um dos outros documentários ou filmes que foram indicados no curso. É lógico, né, que eu consigo compreender com uma profundidade por causa da bagagem do conteúdo que eu tenho, mas qualquer pessoa está em condição de compreender, se pegar aquilo com carinho para fazer um estudo. Eu assisti umas 3 ou 4 vezes e ainda vou assistir mais uma meia dúzia. Bom para mim e bom para me usar de exemplo para os meus pacientes. Vou até fazer um comentário aqui. Era para ter feito no começo da aula, né? Então eu vou deixar ele como comentário aqui e depois vou cortar mais um pedacinho e vou botar lá no começo da aula. Então vai ficar 2 comentários na aula. Que o curso Terapia o Caminho Infinito, isso foi dito na aula passada, é uma ajuda para compreender melhor o caminho infinito, né? Não substitui a leitura dedicada do material de Joel, nem que assista todas as aulas. Mas isso aqui também não é a psicanálise da alma. O curso Terapia o Caminho Infinito são essas aulas que a gente participa aqui junto, comentando, lendo, colocando todo tipo de exemplo e comentário possível. Como eu já li várias vezes, eu procuro expandir o que é dito aqui para colocar vários exemplos onde a gente tem uma distorção, pode ter uma distorção diante da compreensão disso daqui, para a pessoa poder depois ler sozinha várias vezes e compreender cada vez mais. Mas essas aulas aqui não são a psicanálise da alma. A psicanálise da alma é o atendimento individual, seja em consultório ou via Skype, né? Então a psicanálise da alma é o atendimento individual para ajudar a pessoa que quer entender a realidade de ego e self e quer aprofundar o estudo do caminho infinito. É lógico que para aqueles que chegarem para o atendimento que tiver uma resistência ao assunto, a gente vai aplicando a psicanálise tradicional, mas entra logo que possível na questão da explicação ego e self, já vai para o efeito sombra, assim que possível já indica mecânica quântica. Dá para perceber quando o paciente não tem receptividade para isso daqui, dá para perceber o nível de resistência. Então a gente faz um trabalho mais tradicional, nem tanto tradicional assim, porque tem que entrar na questão do ego e self, coisa que a maioria dos terapeutas não faz, tem que fazer, é inevitável, e logo em seguida tem que entrar um pouquinho de mecânica quântica. Senão não tira a pessoa do paradigma, né? Ó, felicidade ou infelicidade na existência humana? Que importância tem? Felicidade é algo do conhecimento do espírito. Que nem eu falei na aula passada, que uma vez eu vi um comentário de uma pessoa que ela falou assim para outra: mas ninguém é feliz de verdade. Ou então as pessoas têm momentos de alegria e... Que nem foi você que falou, né? Que pergunta para a pessoa se ela é feliz, ela tem que pensar. Foi sim. Na aula passada, Você pergunta para a pessoa, você é feliz? A pessoa para e tem que pensar, deixa eu ver se eu sou feliz. Por quê? Porque ela não é. Porque ela não teria dúvida se ela fosse feliz de responder. Porque ninguém que... Só existe felicidade real e verdadeira com conhecimento de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Uma amiga minha planejou uma viagem para Paris. Fez toda, né? Ficou 2 meses, roupa, tudo mais, tá? E foi. Aí a gente estava falando, telefone e tal. Aí eu falei, você tá feliz? Ela, silêncio. Mas você faz cada pergunta? Eu sei lá se eu tô feliz. Eu falei assim. Cada pergunta, como se fosse uma pergunta estapafúrdia, né? É. Nossa, Silvana, você é muito estranho. Você faz cada pergunta. Hã? Tipo,
Tá, não sei, não pensei, não parei para pensar se eu tô feliz. Eu falei, como assim, cara? A pessoa sai para Paris fazer uma viagem, né? Para você ver, nem a viagem para Paris foi capaz de deixar ela um pouco feliz. Porque ela não foi nem capaz de responder para você. Mas ela achou muito. Opa, desculpa. Ela achou muito. Essa é boa, hein, Edson? Ela achou muito. Mas você achou que é ruim de ter perguntado. Ela achou ruim mesmo. Ela falou que eu era esquisita. Como assim? Você perguntou se eu fui só em Paris, não fui na Lua. Nem que fosse na lua. Ela ia Gente feliz. do céu, como assim? Uma coisa parece que incomodou ela. Muito, porque ela não estava nada feliz. É, você vê, né? Felicidade, voltando à frase, ó. Felicidade ou infelicidade na humana existência? Que importância tem? Ele está perguntando, né? Felicidade é algo do conhecimento do espírito. Então, a alma da pessoa precisa conhecer o espírito, aí ela se torna feliz. Que espírito? A onipresença nela. Compreender isso, libertar a carência e limitação, crença dos poderes, vai sentindo alegria, muda o estado hormonal, compreendeu, aprofundou a consciência, pronto, acabou o problema. Né? Então, felicidade ou infelicidade na humana existência, que importância tem? Para quem começou a entender esse assunto, não importa se ele está feliz ou infeliz. Ele sabe que ele vai chegar na felicidade. Por isso que o Joel... Podia ter respondido isso para mim, né? Por isso que o Joel fala aqui, ó, felicidade ou infelicidade na humana existência, que importância tem? Não importa, importa que eu vou conhecer Deus. Eu vou estudar esse assunto até compreender cada vez mais. Que se eu estiver sentindo dor e frustração, eu entendi que eu vi lá na aula, que isso é ego, que isso é crença em dois poderes, eu vou aprofundar nesse material, eu vou estudar esse assunto. Felicidade é algo do conhecimento do espírito, porque ser feliz é o feliz que colapsa as situações agradáveis, é o feliz que abre as oportunidades, que aumenta a sincronicidade. Bom, humanamente, paz ou não paz, que importância tem? Paz é algo do conhecimento da alma, porque paz verdadeira, né? Todo mundo procura paz, todo mundo fala paz do espírito, eu quero ter mais paz na minha vida, eu não tenho sossego, preciso de paz. Como é que vai ter paz se internamente a pessoa sente a frustração? Precisa acessar esse reino interno, a paz, o reino está dentro de vós. É cultivar essa paz até senti-la cada vez mais permanente, mais consistente, mais duradoura. E isso é o enriquecimento e aprofundamento da consciência. Então, humanamente, paz ou não paz, que importância tem? Que importância tem para quem descobriu esse caminho, né? Não importa mais se ele tem paz ou não tem paz, ele vai ter paz. Que a paz já é. Então ele começa a dar vazão para essa paz que já é. Saúde corporal ou falta dela, que importância tem? A saúde é algo do conhecimento de Deus. Porque se a pessoa, saúde corporal ou falta dela, que importância tem? Se ela não tem a saúde, se ela partir para um estado mental de confiança e harmonia, né? Compreendendo, porque o pensamento positivo vai produzir saúde em que medida? Porque se funcionasse tão bem assim, né, a coisa já tinha espalhado no planeta inteiro, nós estávamos vivendo o planeta Smile, só por causa do pensamento positivo. E a gente sabe que não é assim, né, gente? Realmente, né? Porque o boom que deu do segredo foi imenso, né? Todo mundo foi. todo mundo queria, todo mundo partilhava. Foi um boom, né? Mas se a gente assistir às 11 leis do universo do Bob Proctor, a gente vê que se não aprofundar o conhecimento, não... que aquilo lá é válido, aquilo lá é praticamente a mesma coisa disso daqui. Que ele fala a lei do perdão, a lei da prosperidade, a não sei o que, da abundância, né? Da paz. Então, as 11 leis do universo é o que? É trabalhar, é perceber o self, é eliminar o ego. Só que aí a pessoa assiste aquilo e acha que é pensamento positivo. Tem que pensar positivo? Tem, mas tem que aprofundar e enriquecer a consciência. Riqueza ou pobreza, que importância tem? A riqueza deve ser produto do amor e algo do conhecimento do amor. Riqueza ou pobreza, que importância tem? Que importância tem para a pessoa entender que não adianta ela querer. É lógico que no mundo humano, se ela lutar, persistir, batalhar, estudar, trabalhar demais, ela vai ficar rica? Vai, é inevitável, né? Não é assim que quem fica rico fica rico? Lógico que é.
Mas quem é que quer? As pessoas querem ficar ricas com pensamento mágico. Então, a riqueza ou pobreza, que importância tem para quem está nesse caminho? Né? Tem que pegar e seguir. A riqueza deve ser produto do amor e algo do conhecimento do amor. Então, se a pessoa entender a prática do amor, que é o self, o conhecimento, produto do amor e algo do conhecimento do amor, é lógico que a vida dela vai melhorar financeiramente, né? Emprego, trabalho, só vai trazer melhoras. Não tem como. Porque se não estiver trazendo é porque ela ainda não entendeu. Então ela precisa enriquecer e aprofundar a consciência. Ó, vai emendando uma frase, dá meio sentido na outra. Das profundezas do desespero quanto às coisas do mundo, aprendamos isto. Busca o teu bem em Deus. Então o cara está desesperado, está falido, está quebrado, está na falta. Tá? Das profundezas do desespero quanto às coisas do mundo, aprendamos isto. Busca o teu bem em Deus. Não no Deus do externo. No Deus do vai me ajudar, estou indo na igreja porque eu estou fazendo barganha. Estou indo, estou cumprindo tabela, ele vai me dar. Não, ele vai me dar, estou indo. Aí não dá, ele troca de igreja. Poderia resolver naquela lá mesmo, era só aprofundar a consciência. Né? Busca o teu bem em Deus. Busca o teu bem na onipresença. No reino de Deus dentro de ti, na harmonia de tuas emoções. Tenho-lhe dito o verdadeiro segredo da vida. Deus não está com os mortais. Tome isto como princípio. Tenho-lhe dito o verdadeiro segredo da vida. Tipo, você está dizendo, eu estou dizendo isso para vocês a todo instante. Né? Palavras do Joel. Deus não está com os mortais. Tome isto como princípio. Quem são os mortais? Quem acredita na morte. Quem não acredita na vida. Quem acredita em dois poderes, acredita na morte. Está morto. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Então eu vim para que tenham vida em abundância. E isso não foi entendido. Então Deus não está com os mortais. Tome isso como princípio. Então eu sou mortal. Não é porque está no corpo que... Ah não, então... Mas como assim? Eu vou me tornar imortal? Não, imortalidade é não sentir medo. Não sentir insegurança. Conhecer Deus. Não importa que vai morrer, esse corpo vai para as formigas. O espírito está em seguida está livre. Tão livre quando ele era antes do corpo e do caixão. Né? Já era livre já. Não é porque morreu que liberta depois, não. Precisa se libertar antes. Senão vai ter que trabalhar depois. Então tenho-lhe dito o verdadeiro segredo da vida. Deus não está com os mortais. Tome isto como princípio. Então, ter fé em Deus, mas ser do mundo dos mortais, daquele que briga por causa de porcaria, né? Que qualquer coisa está sentindo carência, está não sei o quê, né? Mesquinharia. Isso para tomar um exemplo, né? Todo tipo de discórdia produzida pelo ser humano é produzido pelo ego, é produzido pelo desconhecimento. Essa aqui é ótima. Quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Qual é a casa que não é feita por mãos? A casa do reino interno dentro de nós, né? O reino de Deus dentro de mim. Essa é uma casa não feita por mãos. É uma casa feita pelo aprofundamento da consciência, pela compreensão do amor de Deus. Então, quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está mais perto dessa casa. E quando que o castelo do estudante espiritual cai? Quando ele entende que toda a espiritualidade que ele buscou até ali estava errada. Então cai o castelo, desmancha, despenca tudo. Puxa vida, tudo que eu aprendi até aqui estava errado, vou ter que começar do zero. Então ele está mais perto desse reino interior de paz. Porque caiu, o conceito materialista caiu. Ele entende que é tudo espiritual, que aqui é a vida espiritual, que Deus é, que Cristo é, e eu sou. Então eu tenho que ver, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma realidade para ser vivida internamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apareceu o sofrimento, apareceu a desgraça, apareceu o problema. A pessoa afirma internamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vai seguindo, né? Tua graça me basta. São pequenos exemplos que tem lá no Praticando a Presença aqui. A gente ainda vai ter essas aulas de Praticando a Presença, né? Ó, estudante espiritual, regozija-te com o ruir do edifício exterior,
pois o templo interior te será revelado. Ah, como demorou para me entender essa frase, mas a hora que eu entendi já foi bem gostosinho, né? Ó, estudante espiritual, regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. A casa está caindo, né? O ruir do edifício exterior está perdendo tudo, está com problema. Aquilo ali foi tudo problema criado pela própria pessoa, pelas crenças dela de bem e de mal, de carência, de falta. Então, se a casa estiver caindo, porque ele começou a aplicar princípio espiritual e não está funcionando, é que aquele ruir do edifício exterior vai levar ele ao despertar. Ó, estudante espiritual, regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Ele vai ser obrigado a soltar esse ruir do templo exterior, essa casa caindo, até que o templo interior seja revelado. O templo interior é revelado na mesma medida em que eu sinto paz e tranquilidade. Depois a vida externa muda. Tem que haver essa mudança interna primeiro. Não significa que a casa precisa cair para todo mundo. Para alguns não precisa, né? Bom, a gente vai parar por aqui. Já deu o tempo da aula de hoje. Vamos anotar a frase onde a gente parou aqui. Nossa, você foi Normal. Não, mas eu não tava assim. É catarse, né? Catarse. Engraçado que assim, veio um sono. E assim, eu tentando resistir. Daqui a pouco me deu um mal-estar, uma ansiedade, uma vontade de ir embora. Primeira vez. Misturado com sono. Primeiro muito sono. Muito. Aí eu fui resistindo. E tipo, fui falando pra mim mesma, não tô com sono. Aí veio um mal-estar, assim, uma vontade de, sabe aquela coisa de pânico, assim, ai, vontade de ir embora. E aí eu não, vai passar. Aí eu comecei a ouvir melhor a aula, aí passou e eu comecei a ouvir melhor a aula. Até então parece que eu não estava conseguindo ouvir nada. Catarse. Foi desimpregnando aí. Pessoal, obrigado. Boa noite.